A partir desse módulo 5, todos os temas pelos quais a gente vai passar serão temas que envolvem literatura. E por isso, então, é que eu optei por chamá-lo de considerações literárias. Como eu já tinha dito a vocês, vamos partir desses dois livros aqui, A Imaginação Educada, de Northrop Frye, e Como e Por que Ler os Clássicos Infantis, os Clássicos Universais desde Cedo, de Ana Maria Machado. Existe um outro livro que a Machado cita bastante, que é um livro de Ítalo Calvino. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele. Eu tenho esse livro, mas eu tenho em eletrônico. Calvino, Ítalo Calvino. Ela cita pelo nome completo. Ítalo Calvino, página 21. Chama-se Por que Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino. Esse livro eu ainda não li, mas não tive tempo de lê-lo para trazer algumas coisas para essa aula, e talvez seja extremamente importante esse livro, porque é citado muitas vezes aqui, quer dizer, é como se ele fosse um original e desse partiu. Essa autora tem uma coisa interessante, mas eu vou deixar para falar. Acho que no fim dessa aula a gente vai pegar ainda um pedaço das coisas que ela fala e a gente conclui o pensamento dela na próxima aula, que é quarta-feira. Bem, então, vamos aqui. O Northrop Frye, nesse livro, A Imaginação Educada, nota que a civilização em que vivemos Deixa eu só ajeitar aqui um negócio no computador para não ficar me atrapalhando. Lembrando que quem enviou o texto, a primeira atividade, que era um fichamento de citação e o resumo, por favor, primeiro, faça isso tudo numa folha só, porque não vai ser muito longo, então dá para fazer numa folha só. Mande como um único arquivo, que fica mais fácil para mim do que mandar em vários arquivos como estavam mandando. Então, mande um só. E lá eu pedi para mandar um só. E quando você mandar, tome o cuidado de botar N1. Eu acho que está tudo indicado lá no SIGAD o que deve ser feito. Porque teve pessoas que não escrevem nada, aí eu não sei quem é, eu não vou abrir. Eu só vou abrir aqueles que estejam exatamente como eu pedi. E se tiver 2 arquivos, eu também não vou ler. Então, por favor, quem enviou 2 arquivos, cuide de enviar novamente o texto, porque fica mais fácil. Porque vai ser muita coisa, porque eu tenho só dessa turma de vocês são umas 60 pessoas. Aí, se você me manda em 2 textos separados, isso já vai dobrar a quantidade de textos para ler. Então, por favor, mande num arquivo só. Sim, aí eu estava dizendo que o Frey, nesse livro, né, A Imaginação Educada, ele nota que a civilização em que vivemos se tinha transformado e ainda vai se transformar na mais gigantesca estrutura tecnológica que, quando vista de uma maneira superficial, de um modo muito simplório,
Então, essa gigantesca estrutura tecnológica, quando a gente olha por cima, a gente pode ter a impressão de ser uma coisa bem harmônica. O Fry diz que é um harmônico empreendimento mundial. Obviamente, ele diz isso de uma forma irônica. Mas que, na verdade, esse todo harmônico, né, que ele ironiza, é um inextricável nó que não pode ser desatado, que causa grande impressão, mas que não tem nenhuma dignidade humana genuína. É um aparato tecnológico maravilhoso, mas que é um pardieiro maluco que a qualquer momento pode desabar sobre nossas cabeças. E nesse... Só um instante. Professor. E aí, dentro desse contexto, dessa loucura, o Fry... Pois não. O resumo que o senhor falou que era para ficar no máximo 10 linhas. O meu, quando eu passo para o PDF, ficou com 11. Tem algum problema? Resuma mais. Leia o resumo e resumo o resumo agora. Eu só vou ler até a 10ª linha. O que passar disso eu não leio, aí obviamente a coisa vai ficar incompleta. Tá certo. Aí só a literatura, dentro desse mundo louco, dessa tecnologia louca que está tomando conta de tudo, só a literatura é que pode nos fazer olhar para além dessas maravilhas tecnológicas que muitas vezes nos iludem. E a literatura é que pode nos fazer voltar a ver a realidade. Então, quais são as duas coisas da literatura dentro desse mundo? É que ela nos vai fazer olhar para mais longe do que esse mundo pode nos estabelecer, primeira coisa. E a segunda coisa é que, através dela, é que a gente pode ver, portanto, a realidade. É interessante, parece até um contrassenso, né, que a literatura, e aí vocês vão já entender o porquê, que, por sua própria estrutura, deveria ser alguma coisa que é um mundo fora do mundo, é um mundo da imaginação, tanto que muitas vezes vocês me ouviram falar de linguagem de imaginação, né, a linguagem da literatura, e como é que essa linguagem de imaginação nos vai fazer ver a realidade? É aonde eu quero chegar com essa aula toda. Não essa aula toda, né, com esse módulo inteiro. Portanto, o que eu espero chegar na quarta-feira é com isso, com essa fazer-nos voltar a ver a realidade. Fry, começa então falando da relação que existe entre linguagem e literatura, identificando três usos diferentes da linguagem. E aí, ele faz isso já no primeiro... Deixa eu ver só. Exatamente no primeiro capítulo, que ele intitula perfeitamente de O Motivo da Metáfora, e a gente vai tornar sobre a metáfora ainda diversas vezes, tanto hoje quanto na quarta-feira. E aí ele começa falando da relação que existe entre linguagem e literatura, identificando, como eu disse já, 3 usos diferentes da linguagem. Que usos são esses? Primeiro uso, o uso chamado da consciência ou da percepção. É a forma, essa linguagem da consciência, ou linguagem da percepção,
é a forma pela qual nós nos expressamos, é a forma como também respondemos ao mundo como ele é. Então, é a linguagem das nossas conversas corriqueiras, é a linguagem do nosso dia a dia, é a linguagem que a gente fala das coisas concretas, das coisas das nossas necessidades imediatas, das nossas necessidades físicas, do comer, do beber, de tudo isso. Essa é a linguagem da consciência, ou a linguagem da percepção. Primeiro tipo de linguagem que Frey define. Segundo tipo é o que ele chama de linguagem prática. A gente também poderia chamar de linguagem técnica, talvez. E essa linguagem prática, ou linguagem técnica, é a maneira como nós participamos da vida social. Vejam, a primeira é aquela linguagem como a gente responde ao mundo do jeito que ele é. Essa linguagem é como a gente participa da vida da sociedade, da vida organizada em sociedade. Essa é a linguagem, por exemplo, que usam os políticos, que usam os juristas, os professores, os jornalistas. E por político, vocês entendam todas as esferas do mundo político, desde o executivo, o legislativo, o judiciário, nos 3 âmbitos, federal, estadual e municipal. Então, está tudo aí envolvido. E o último tipo, que é o que Frey vai chamar, e eu acho que é a única que a gente vai se encontrar mesmo na nomenclatura, é a linguagem literária. A primeira que ele chama de linguagem da consciência ou da percepção, deixa eu ver como foi que é a linguagem de todos os dias, né? A nossa linguagem cotidiana, eu chamo assim. Então, a linguagem literária é a nossa forma de entrarmos no mundo da imaginação e construir aquele mundo que desejamos. Vejam, essa linguagem literária não é a linguagem do aqui e do agora. Não é a linguagem do que é. É a linguagem daquilo que deveria ser, ou melhor, daquilo que deveria ou que poderia ter sido. Isso é extremamente interessante. Então, quando a gente pensa... Deixa eu só encontrar aqui outro livro. Professor, licença. Pois não. Tem uma galerinha com a câmera ligada e, tipo, o senhor tá incomodando o senhor, sei lá, tá tirando a concentração. Não, na verdade, eu não estava nem vendo aqui, agora que eu estou vendo, que tem um monte de câmera. Mas aí fica a critério de vocês. Não tem problema com isso, não. Tá bom. Vejam, quando a gente pensa na linguagem, ou nessa linguagem literária, ou na linguagem científica, a gente tem que pensar o seguinte, que há muitos anos, século V antes da nossa era, Aristóteles, que é, talvez, Kant vai dizer que Aristóteles inventou a lógica e concluiu a lógica, que ninguém poderia fazer mais nada por ela, porque Aristóteles já tinha feito tudo. Claro, uma série de gente vai discordar disso, não vai discordar de mim, porque não sou eu que estou dizendo isso, foi Kant que diz na introdução da sua obra principal, que é a Crítica da Razão Pura. Discordem dele, não de mim. Briguem com ele, não comigo. E aí, cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem uma linguagem específica para aquela coisa. Então, o discurso científico tem um tipo de linguagem, o discurso literário tem a linguagem própria dele. Existem, no livro chamado Aristóteles em Nova Perspectiva, uma introdução à teoria dos 4 discursos, vem apresentada de uma maneira fabulosa esses três tipos de discursos. E ele introduz assim, veja. As 4 ciências do discurso tratam de 4 maneiras pelas quais o homem pode, pela palavra, influenciar a mente de outro homem.
ou a própria pessoa. As 4 modalidades do discurso caracterizam-se pelos seus níveis de credibilidade. Os níveis daquilo que você pode dizer, eu acredito por conta disso. E aí vão aparecer os 4 tipos. Eu vou só dizer os 4 tipos e volto para a modalidade da aula, que é só para vocês distinguirem que existem 4 tipos de discursos. E que esses 4 tipos de discurso estão relacionados ao máximo de científico e ao mínimo de científico. E essa escala tem 4 estações. E aí vem o discurso poético, que é essa linguagem literária. O discurso poético versa sobre o possível. Aristóteles, no livro chamado Poética, eu já arrumei aqui, não sei onde eu botei um bocado de coisa. Bom, no livro chamado A Poética, em que ele vai tratar da linguagem poética, da obra poética, da estrutura da obra poética. Então, o discurso poético versa sobre o que é possível. Lembra que eu disse? Não é sobre o mundo como ele é o mundo como ele poderia ter sido. Frey vai pensar que a linguagem literária, que é aquela forma pela qual nós entramos no mundo da imaginação e construímos aquele mundo que desejamos. Não é o mundo que é o mundo que a gente quer que seja. Esse é o primeiro aspecto da linguagem, a linguagem chamada discurso poético, ou a linguagem poética, se vocês preferirem. É o discurso, continuou o filósofo, é o discurso, sobretudo, da imaginação, que capta as coisas, que capta aquilo que ela mesma presume. O segundo discurso, então, a gente tem o primeiro discurso, o discurso poético, né, a linguagem poética, que é a linguagem da possibilidade, não está atrelada à realidade. Então, você pensa numa obra de ficção, tipo Viver em Marte. Ah, mas Marte não tem atmosfera, não sei o quê. Mas vejam quantos filmes e quantos livros, desde a década de 50 para cá, foram escritos com a temática da vida, da possibilidade de ser humano e viver em Marte. A literatura, ela só não pode aquilo que é impossível. A ciência é que não tem a sensibilidade de perceber as coisas que a literatura percebe. Porque a ciência está preocupada com a linguagem da realidade, à qual chegaremos já já. Então, segundo discurso, ou segunda linguagem, é o chamado discurso retórico. Tem por objetivo aquilo que é chamado de verossímil, que é simplesmente aquilo que pode... eu acredito, isso é possível que seja assim. É verossímil, é semelhante à realidade. Ele é a realidade, não necessariamente. Mas ele é verossimilhante. Diz aqui, tem por objeto o verossímil e por sua meta a produção de uma crença firme que supõe, para além da mera presunção, que é aquela característica do discurso poético, que supõe para a mera presunção imaginativa a anuência, a concordância da vontade. Então, você ouve o texto literário, você ouve o que a pessoa quer dizer, olha, vamos entrar num acordo sobre isso, isso é assim. Então, eu quero acreditar que você está dizendo a verdade. Não é mais literário aí. Aqui a gente está já numa fala, digamos, que não pretende ser literária, que não pretende ser poética. Mas você acredita que é verdade, você parte do pressuposto de que é verdade aquilo. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o discurso poético da chamada suspensão. Ixi, que eu me esqueci agora do nome, mas eu me lembro já dele. Suspensão da descrença é o nome. Por exemplo, você vai ler uma fábula, em que, obviamente, uma fábula os animais falam. A gente sabe que os animais não falam. Você tem que suspender a sua descrença. Ah, mas como é que ele vai fazer uma história em que animais estão... Não, você suspende a descrença, porque aquilo é a linguagem de imaginação. E o homem influencia a vontade de um outro homem por meio da persuasão, que é uma ação psicológica fundada em crenças comuns. Então, você parte de uma coisa que todo mundo acredita, define-a como sendo verdade, mesmo que cientificamente não possa ser, por isso ela é verossimilhante, ela é semelhante à verdade, mas não é
propriamente é verdade, e a partir dali constroem-se as experiências. Muitas das nossas questões éticas, morais, são desse discurso retórico, dessa linguagem retórica. A gente não tem um fundamento. O que é o bem? Como é que a gente define o que é o bem? Kant, por exemplo, vai colocar isso na categoria daquelas coisas que a gente não tem como discutir. O bem, Deus, a alma, anjos, essas coisas todas, Kant diz, olha, a inteligência humana não tem como acessar esse tipo de coisa. A gente também não pode dizer que eles não existam. Então, a gente assume que é verdadeiro como se fosse um axioma da matemática. Assume que é verdadeiro, mas deixa rolar. O terceiro é o chamado discurso dialético. Então, veja, a gente saiu do discurso poético, a linguagem poética, que estava embasada sobre a possibilidade. Depois a gente foi para a linguagem retórica, que estava baseada sobre a verossimilhança. Agora a gente está entrando na linguagem dialética. O que é a linguagem dialética? Ela não se limita, como, por exemplo, na linguagem retórica, a simplesmente sugerir ou impor uma crença, mas submete as crenças à prova, mediante ensaios. Veja, a gente já está na ciência mesmo. É que nem vocês quando vão para... Imagine a situação das 3 linguagens. Você faz uma poesia sobre uma casa. É uma coisa muito bonita, você pode fazer um passeio virtual no seu texto literário sobre aquela sua casa, as portas, os entalhes que tem bonitos ali nas coisas todas. Isso é um tipo. Depois você diz, vamos construir essa casa que está ali no texto literário. Vamos transformá-la em realidade. E aí você simplesmente olha para o terreno e diz, esse terreno parece firme. Vamos assumir, então, que ele é firme o suficiente para que a gente possa construir nele. Então, não faz nenhuma análise de solo, não vai fazer análise de se as fundações ali, que tipo de fundação você vai precisar usar, porque o discurso retórico você parte simplesmente das impressões. Diz, o terreno parece firme, então é firme. Percebem? Já no discurso dialético, o que vai acontecer? Muito bem, ele parece firme, mas ele de fato é firme, ele tem como sustentar uma construção aí, então vamos fazer ensaios, vamos fazer análise, vamos fazer pesquisas, sondagens. Esse é o discurso retórico. O retórico não, o dialético, ou discurso científico, se vocês preferirem. É o pensamento que vai e vem por vias transversais, buscando a verdade entre erro e erro, e entre as mesmas verdades. Então, é a verdade da experimentação, da busca pela verdade. Encontrou a verdade? Não necessariamente, porque não é o objetivo da ciência encontrar a verdade. Pelo menos da ciência, essa ciência que a gente tem. A ciência, como pensava Aristóteles, tem como objetivo o encontrar a verdade, mas não é essa ciência experimental. Você só vai saber se pode ou não pode alguma coisa, mas aquilo é uma verdade universal? Nem sempre. E, por fim, o último discurso, que é o chamado discurso lógico ou analítico, que aí, finalmente, partindo sempre dessas premissas que foram admitidas indiscutivelmente como certas, chega ao encadeamento silogístico, a demonstração certa, uma prova indestrutível, indiscutível da veracidade das conclusões. Então, são esses 4 tipos de linguagem, como são entendidos na filosofia. A linguagem poética, que está ligada à literatura, e a gente pode dizer que, em certo sentido, o discurso, a linguagem retórica, a linguagem poética, a linguagem retórica, em certo sentido, estão ligadas com a literatura, com esse mundo da imaginação. Depois você tem a linguagem dialética, que parte dos pressupostos da linguagem retórica para construir, para tentar chegar o mais perto possível da verdade. Vejam, é sempre aspectos de verdade. A linguagem poética não está preocupada com a verdade absolutamente, com a verdade, digamos, científica. E aí o cara pode simplesmente pegar e dizer, e construir uma obra toda baseada, por exemplo, na vida, no lado escuro da Lua. Aí você vai dizer, mas não pode. Sim, mas você tem provas.
absolutas de que não se pode construir alguma coisa para se viver lá, ninguém tem isso. Assim como não existe nenhum tipo de prova irrefutável que não se possa viver em Marte. E demais, o discurso poético não está preocupado com se é verdade ou não. Ele está preocupado. Existe uma possibilidade, por mais mínima que seja, de que isto aconteça? E aí, se você pegar todas as obras de literatura em que envolvem aqueles dragões cuspidores de fogo, quando, por exemplo, Júlio Verne, no fim do século XIX, escreveu As 20.000 Léguas Submarinas, ninguém imaginava que fosse possível um aparelho mecânico que pudesse viajar debaixo do oceano. Somente no século XX é que construíram o submarino, mas Júlio Verne já tinha na imaginação dele, na linguagem de imaginação, na linguagem poética, ele já tinha feito o submarino chamado de acho que era Nemo o nome do submarino. Oi. Professor, Diga. Você está dando agora da poética, da retórica e tudo mais. Seria os tipos de linguagem, seria o nome do tema, seria o quê? Não, isso é uma análise filosófica da linguagem, como uma filosofia vê os 4 tipos de linguagem. A gente aqui está vendo só 3 deles. Porque para a nossa análise, da retórica e a linguagem da dialética são a mesma coisa, para a nossa análise. A filosofia que vai depois distinguir isso em 2 formas distintas. Mas a gente está falando da mesma coisa, eu só vim falar para mostrar como, na filosofia, entende-se isso de uma outra maneira. Não, o capitão era Nemo. Nautilus, o nome do submarino, eu estava procurando aqui na internet, mas não cheguei a encontrar, não. Era Nautilus. Nautilus e o capitão era o capitão Nemo. E aí veja que existe, por exemplo, a referência a Nemo, aquele peixinho do Buscando Nemo, né? Procurando Nemo, sei lá como é que chama, da Disney, Procurando Nemo, e o Capitão Nemo, da obra lá do Júlio Verne. Vamos adiante. Nesse terceiro nível, que vejam, como é que a ciência, como é que a filosofia pensou? O primeiro nível, que é o nível mais baixo, era o da linguagem literária, depois a linguagem retórica, a linguagem dialética e a linguagem lógica, científica. Elas iam ascendendo assim. Como é que nós, da literatura, vemos? A linguagem cotidiana, a linguagem prática e a linguagem da literária como sendo o nível mais alto, porque você vai tratar das coisas da imaginação, não das coisas que tenham referências com a realidade diretamente. E é nesse terceiro nível que se unem os outros 2 anteriores, pois não revela somente o que desejamos, mas a nossa capacidade de termos consciência de que desejamos alguma coisa. Além dessas 3, há outras 2, que é a linguagem da ciência, que parte do mundo como ele é, e a linguagem literária, dessas 2 divisões, dessa divisão tripla que a gente viu, a gente pode fazer a linguagem nessa divisão dupla. A linguagem da ciência, que parte do mundo como ele é, e a linguagem literária, que parte do mundo como gostaríamos que ele fosse. A ciência evolui sempre. Um físico contemporâneo, provavelmente, saberá mais física do que sabia Newton. Ele poderá não ter a genialidade de Newton, de descobrir alguma lei. Ele pode conhecer mais física do que Newton. Ele não vai ter, seguramente, a genialidade de Newton, mas saberá mais física que ele. A literatura, contudo, não evolui. Porque não existe etapas de evolução na literatura. Nenhum poeta é melhor do que um poeta anterior. Mas pode ser tão bom quanto os melhores. E, no entanto, tem que ser e será necessariamente diferente deles. Os editores, os escritores do futuro, talvez algum dia venham escrever alguma coisa tão grandiosa quanto foi a Odisseia de Homero.
tão boa quanto a Odisseia de Homero, mas, por mais excelentes que sejam, ainda que partam da mesma temática, a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, por mais que sejam excelentes, elas vão ser poemas diferentes e não melhores. Por exemplo, eu já citei, em outras aulas, a gente viu alguns cantos dos Lusíadas. Se algum dia vocês tiverem a curiosidade de ler a Eneida de Virgílio, um poema épico sobre a fundação de Roma. Então, você tem uma série de poemas chamados poemas épicos. Você tem a Ilíada, a Odisseia, a Ilíada, a Odisseia, depois vem a Eneida. Vamos ver. De que é que trata a Ilíada? A Ilíada trata, se não me engano, dos últimos anos da Guerra de Troia. Todas as coisas, especialmente sobre a vingança de Aquiles. No último, no segundo livro, que é a Odisseia, a Odisseia é o termo, conta a história da viagem de volta para casa, depois que a Guerra de Troia acabou, Odisseus, ou Ulisses, volta para casa, e toda a trama envolvendo esse retorno de Ulisses para casa, até que finalmente, 10 anos depois, ele consegue chegar em casa, numa viagem que, se ele tivesse ido nadando, talvez durasse um mês, ou menos do que isso. Mas no navio, um monte de peripécias, acontece que ele termina só conseguindo chegar em casa 10 anos depois que a guerra acabou. A Eneida se baseia, ela parte do fim da Guerra de Troia, só que pega uma personagem da Ilíada, que narra a Guerra de Troia, que é uma personagem chamada Enéas, e faz esse Enéas fugir de Troia carregando o pai, carregando o filho, e fazer com que esse Enéas chegue a Roma, saindo da Grécia, ele vai chegar a Roma, e essa chegada de Enéas a Roma é quem vai dar origem a toda a civilização romana. Então, em certo sentido, o que é que fez Virgílio? Pegou uma personagem da Guerra de Troia, fê-la chegar a Roma e fazer com que toda a civilização romana tenha sido herdeira dos antigos troianos. Vejam como as histórias ficam todas se amarrando. Se você lê, por exemplo, a Eneida, eu não estou nem pedindo que leia a Odisseia ou a Ilíada. Mas se você um dia lê a Eneida e depois for ler os Lusíadas, você vai ver que existem episódios que parece que Camões pegou e decalcou. Quase que os copiou literalmente. Porque os grandes do passado serviam de modelo. O período de Camões é o período do classicismo. Classicismo tem a ver... Depois a gente vai estudar melhor algumas coisas sobre classicismo, ou nessa aula, não tenho certeza, ou na aula de quarta-feira. Mas o Camões parte da ideia de Virgílio e, portanto, vai puxar muitas coisas que estavam na Eneida, no livro de Virgílio, e trazê-la para o seu próprio livro. Óbvio que no tempo de Camões, certamente ele leu o texto em latim, o texto da Eneida, o texto original, e trouxe muitas coisas para o seu texto em português. Então, alguns autores vão falar de plágio. Eu não vejo que seja plágio. É um decalque, pegou o modelo e fez parecido com o modelo. Não necessariamente igual. Aprimorou uma série de coisas, mas Camões é melhor do que Virgílio? De forma nenhuma. Ele é igualmente grande, mas se você pegar, você vai perceber que a Eneida tem um ponto de partida e um ponto de chegada, ainda que muitas coisas no meio vão se parecer nas duas, mas os Lusíadas têm um ponto de partida e um ponto de chegada que é completamente diferente. E faz com que sejam, de fato, dois grandes poemas e dois poemas distintos e diferentes. Por isso é que a linguagem, a literatura, ela não evolui. Com isso, eu não quero dizer que todo tipo de literatura é igual. Não. Existem bons textos, existem textos medíocres no sentido, não no sentido negativo, mas medíocres no sentido daqueles que estão no meio termo. Nem são bons, nem são ruins.
E existem textos ruins. Aqueles textos que vão demorar 2, 3 anos e ninguém mais vai se lembrar deles. Enquanto, por exemplo, a Odisseia está aí há quase 5.000 anos rodando a nossa história, não, quase 5.000, quase 4.000 anos rodando na nossa história, há textos que foram escritos aqui no Brasil há 2 anos e que ninguém sabe mais nem quem foi que escreveu, nem que título tinha. Porque era um texto ruim, péssimo. Na melhor das hipóteses, não merecia nem ter sido escrito. Então, vejam, a questão de evoluir não é que existia uma literatura primitiva e foi evoluindo até chegar em Homero. É que tem. O juízo é de valor, não é de evolução. Existe boa literatura e existe má literatura. A linguagem literária faz que nossa mente seja um mundo. E faz isso, isto é, essa linguagem associativa por meio das figuras de linguagem, principalmente da metáfora. Quando nossa linguagem se expressa por meio da metáfora, quando dizemos, por exemplo, que uma coisa é outra coisa, abandonamos a linguagem lógica. Quando você diz que aquela menininha é uma gata, você não está dizendo necessariamente que ela seja uma gata, um felino. Você está atribuindo qualidades daquilo que você acha que seja um gato para aquela pessoa. E, claro, tem muita coisa de valor, dos valores que estão embutidos. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu chegar para alguém e disser que ele é um boi, isso vai ser extremamente ofensivo. Mas se eu chego, por exemplo, noutra cultura, como na Itália, e disser que a pessoa é um boi, isso é um elogio. A metáfora, do jeito que eles pegam lá, é pela força e pela virilidade do boi. A metáfora que a gente pega aqui, e não tem fundamento para dar essa metáfora, é simplesmente por causa dos chifres. E mesmo nas culturas do passado, por exemplo, chifre era sinônimo de poder. Era sinônimo de poder. Então, a nossa ideia, a metáfora como a gente faz, o que é uma metáfora? É aquilo que é analógico. Analógico é que tem algum tipo de relação com a realidade que você está transcrevendo. Quando eu digo, fulano é um leão, eu posso dizer que ele é feroz, eu posso dizer que ele come feito um leão. Quando eu digo, fulano é um porco, eu quero dizer que ele é sujo feito um. Então, existe uma relação entre a metáfora e a coisa metaforizada, que foi transformada em metáfora. Quando, por exemplo, Machado de Assis, em Dom Casmurro, diz que Capitu tinha olhos de ressaca. Na verdade, ele faz um monte de metáforas com os olhos de Capitu. Era olhos de cigana lasciva e dissimulada e olhos de ressaca. Mas os olhos de ressaca são interessantes porque essa ressaca lá do início dos olhos de Capitu, quando eles eram crianças, vai bater com a ressaca em que morre Escobar, o amigo de Bentinho, lá no fim do livro. Que é uma tentativa de Bentinho justificar a traição, né? que realmente tinha havido uma traição. Mas os olhos de ressaca aqui não são aqueles olhos de ressaca de quem bebeu muito, não, viu? A ressaca aqui é a ressaca do mar. A ressaca do mar é aquela que, se você cair, dificilmente você consegue sair por suas próprias forças. É uma situação muito perigosa. Então, os olhos de ressaca a que se refere ali Machado é que, se você caísse nos olhos de Capitu, você certamente ia se apaixonar e dificilmente conseguiria sair daquela ressaca. Não tem nada a ver com a bebida, apesar da semelhança do termo. Então, entendido o que é uma ressaca, né? Ou o que é uma metáfora. Ressaca, agora ficou na cabeça. Entendido o que é uma metáfora.
Do ponto de vista lógico, duas coisas nunca poderão ser uma coisa só, e mesmo assim permanecendo duas. Na literatura, no entanto, isso é possível e necessário. É por meio da metáfora que um escritor produz aquilo que Baudelaire chamou de magia sugestiva. Veja, uma magia sugestiva. Quando eu citei aqui Os Olhos de Ressaca de Capitu, lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Olhos de Ressaca faz simplesmente essa sugestão com a ressaca do mar e faz você... Essa interpretação que eu dei, que se você cair nos olhos... É a única e definitiva? Não. Você pode ter outra percepção sobre a ressaca, e aí não vamos cair, porque nesse contexto não cabe a ressaca do mar com a ressaca de quem bebeu demais, porque eu não sei. Aí eu teria que ver quando essa palavra ressaca, no sentido de quem bebeu demais, começou a ser utilizada em português, para a gente saber se Machado tinha conhecimento dela, por exemplo. Porque em outras línguas, por exemplo, isso é chamado, a ressaca, eles chamam de... Tem um monte de outros nomes, mas não uma palavra, é sempre uma expressão. É um ajuntado de palavras para dizer aquilo. A gente, talvez, pelo mar tá todo cambaleante, todo violento demais, todo cheio de onda para cá e para lá, por analogia, metaforicamente diz que quem está daquele jeito está de ressaca, porque semelha-se com o mar. Então, essa magia sugestiva de Baudelaire é uma magia que inclui contemporaneamente o sujeito e o objeto. O mundo externo ao escritor e o próprio escritor. A literatura, portanto, tem uma estreita relação com o mito. Mito, não no sentido como a gente aprende que mito eram as tentativas... como a gente aprende em filosofia, que eram as tentativas de explicar o mundo através dos deuses. Não tem nada a ver. A palavra mito em grego significa história. Então, os gregos tinham duas coisas, que eram o mitos e a história. Da história vai surgir essa história com H, e do mito surge essa história que dizem que não existe, mas ela continua existindo, a história. O que é a história? A história é uma que não está preocupada com a verdade, ao ponto que a história com H, está preocupada com ela. Então, o mito é uma história. Óbvio que os conhecimentos científicos limitados que as pessoas tinham, que não entendendo como se estabeleciam aquelas leis físicas todas que se estabeleciam num raio, por exemplo, as pessoas não sabendo como aquilo se operava, não conhecendo as leis da eletricidade, obviamente, inventaram a historinha que tentava explicar aquilo para o mundo. Na minha concepção, alguns vão discordar de mim, mas na minha concepção, mesmo as sociedades chamadas politeístas, elas acreditam numa única divindade, só que percebem que essa divindade se manifesta de várias formas distintas. Então, quando eles percebem o trovão e o relâmpago, por exemplo, as culturas nórdicas, na cultura nossa que era Tupi, o Tupi eles chamavam de Tupã, que era como se fosse o deus do trovão, e da claridade, né, do raio e do trovão, os nórdicos chamavam de Thor. Para tentar explicar, diz, olha, isso é porque é assim, porque a divindade quer assim. E aí eles davam um nome a essa ação da divindade, que terminou sendo visto como muitos deuses. Mas na minha concepção, são várias faces do mesmo Deus. São várias percepções que se tem do mesmo Deus. Na minha concepção. Oi. Se nas sociedades politeístas todos são a representação do mesmo ser, de formas diferentes, né? Já são várias representações. Como iria se justificar o conflito que tem-se entre entidades ou representações de as mesmas, né? Por exemplo, havia conflitos entre alguns deuses de Olimpo, pelos nórdicos, assim como havia também aqui pelas tribos Tupi, em relação a alguns outros. Sim. A ideia é que a noção era sempre que a divindade fosse alguma coisa muito além
mas não tão além do jeito como a gente é. Por quê? Em todos os mitos das criações, o ser humano é sempre uma parcela da divindade, ou é uma emanação da divindade, ou é um sopro da divindade. De qualquer forma, uma emanação, né? Essa coisa que os gregos iam chamar depois de centelha divina, esse sopro, que ou é, no caso de alguns que achavam que de Deus saía assim, puf, brotava um ser humano, ou uns, como na mitologia nesse sentido, por favor. Na mitologia hebraica, Deus fez um bonequinho de barro e assoprou nele um hálito de vida, que nem diz lá no texto. É um mito, enquanto é uma história. Ela está localizada no tempo? Não, mas está localizada no espaço. Para ser história, você tem que localizá-la precisamente com as duas categorias históricas fundamentais, o espaço e o tempo, o lugar e o quando, o onde e o quando. E aí, esse pessoal imaginava, uma vez que eles eram a imagem e semelhança ou emanação do Deus, imaginava que todas as coisas que existiam entre eles existiriam esses conflitos. Mas aí já não é mais a percepção, veja. Isso já é teologia. São as teologias, aí você vai encontrar isso nas teogonias de Hesíodo, por exemplo. Você vai encontrar nos textos que tentam explicar as divindades. Nos textos, obviamente, nas culturas que são escritas. Mas no caso das ágrafas, é sempre quando se vai tentar explicar as divindades e como essas divindades operam. Aí é que você vai encontrar, porque as lutas se dão por coisas que existem na natureza acontecendo que parecem antagônicas. Então, como as forças da natureza, o nome, por exemplo, em hebraico, que usa para dizer Deus, é um plural, Elohim. Só que El pode ser traduzido como força. Elohim seriam as forças. Então, quando olham-se essas forças da natureza, que se encontram tantas vezes, aí, para tentar explicar como se dão essas coisas, é que as historinhas, as teologias vão aparecendo para fazer com que essas coisas, de alguma maneira, se harmonizem. Se você vir, por exemplo, a história, eu vou chamar sempre de mito, mas sempre tem um presente que é mito nesse sentido. O mito do nascer e do pôr do sol, na cultura egípcia, em que o deus egípcio do sol e da vida vai para o mundo dos mortos e como todas as divindades vão se juntar a ele para ajudá-lo a no dia seguinte aparecer de novo, é uma coisa emocionante. Mas essas histórias fazem parte da teologia. As teologias não são a divindade, são as tentativas de explicar as divindades, ou a divindade. E todas elas vão cometer os seus erros e os seus abusos. Todas, sem exceção. Porque a teologia é sempre a percepção que o homem tem dessa unicidade absoluta, a percepção que o homem tem dessa unidade, mas como a nossa mente não é feita para perceber a unidade, mas para perceber o complexo, a gente precisa, às vezes, decompor para entender. Porque sem essa decomposição, a gente termina sem entender, porque a gente não percebe tudo de uma vez. Vejam em biologia, quando vocês vão estudar a célula é uma coisa microscópica, mas a gente não entende, a gente não vê a célula toda. Você tem que entender cada partezinha delas. Como funcionam os ribossomos, os cromossomos, os complexos de Golgi, aquelas coisas todas. Qual é a função da membrana nuclear, a membrana externa. Você tem que entender cada coisa para poder entender o todo, o uno, que é a célula. Você tem que parti-la. Assim a nossa inteligência opera. Em filosofia a gente chama isso de inteligência analítica. A gente só entende recortando em pedaços menores para poder, a partir desses pedaços menores, formar uma ideia do que seja o todo. Não sei, Gustavo, se ficou mais claro ou mais confuso.
Então, voltando, né, ao que eu tinha dito, a literatura tem essa estreita relação com o mito, que Frei diz ser uma metáfora. Veja, o mito, para Frei, é uma metáfora que surge no transcorrer da história humana, que foi toda essa explicação que eu estava fazendo aqui era para tentar chegar a isso, né? Uma metáfora inserida no tempo para explicar alguma coisa. E uma metáfora é um mito arrancado do tempo e inserido numa nova situação para esclarecer de forma literária uma situação ou um determinado sentimento. Todas as formas de expressão literária, segundo Frei, têm um núcleo mitológico. Por exemplo, a história do nascimento misterioso de um herói. Isso está presente na história humana. Desde os povos mesopotâmicos, por exemplo, quando você olha a história do nascimento e da vida de Moisés, a história do nascimento e da vida de Jesus, e chega até os romances contemporâneos. O que Frei defende, o que Northrop Frei defende, é que esses mitos, que são essa inteligência coletiva, vão construir todas as histórias que a gente conta. Vejam, quando eu estou dizendo mitos e histórias, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de relação de que se foram verdade ou não. Eu não estou dizendo aqui que Moisés não tenha existido, nem que Jesus não tenha existido, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que as formas que foram escolhidas para contar a história, essa forma é mitológica, enquanto ela segue uma estrutura de que a gente não tem a palavra em português, de uma narrativa, pronto. Um mito é uma narrativa. E quando você faz uma narrativa sobre qualquer coisa, você vai encontrar algumas coisas inexplicáveis. E aí não vamos entrar na seara do milagre, dessas coisas. Você vê lá o nascimento de Jesus, de Buda e de alguns outros que nasceram de uma mãe virgem. Para a história, para o mito, para a narrativa, interessa que isso seja verdade ou não? Não, porque não é o objetivo da narrativa. Lembre-se da linguagem literária, linguagem poética. Ela está preocupada com a possibilidade. É possível que isso aconteça? Bom, a gente não tem nada que discorde. No Amazonas continuam as histórias lá do boto cor-de-rosa, que o pobre do boto é pai de um bocado de menino por lá. Mas fazem parte das histórias mitológicas, dessas narrativas. As comparações entre poemas podem nos dar uma ideia errada da literatura. Isto é, de que não há nada de novo sob o sol. Mas isso é um erro, já que cada escritor usa do mito. Eu disse, partindo dessa ideia, né, de Northrop Frye. O mito, esses mitos são a origem de todas as histórias. Tá, tudo bem. Então quer dizer, já que tudo vai partir desse mito, é como se fosse sempre recontando esse mito, então não existe nada de novo. Não é assim que funciona. Porque cada escritor vai olhar o mito e vai escolher alguma coisa particular dele e transformar essa escolha numa forma particular, trazendo, portanto, alguma novidade. Os Lusíadas de Camões, por exemplo, podem ser ditos, como eu já disse no início, um plágio da Eneida de Virgílio. Embora plágio seja uma palavra muito forte, mas a galera gosta muito de usá-la, atribuindo aos Lusíadas de Camões isso. Mas a Eneida, ela foi um modelo sobre o qual, o molde. Então, quando você vai fazer um bolo num formato de coração, você bota a massa lá dentro de uma forma em formato de coração. O seu bolo vai sair com formato de coração. Então, quer dizer que você plagiou a ideia do cara que fez a forma e ele pode processar você. Basicamente, quando você está pegando uma literatura dos grandes, não estou falando dessas literaturazinhas que existem por aí, que os camaradas simplesmente é Ctrl-C, Ctrl-V em praticamente tudo. A ideia é que Camões pegou o molde, pegou a forma, que era a forma da Eneida, e construiu o bolo segundo as suas características. Ele não fez o mesmo bolo que Virgílio fez.
Ele usou ingredientes diferentes para dar aquele formato específico, parecido com a Eneida, mas completamente diferente. E aí a gente vai entrar, pelo menos começar, nesse livrinho, né, o Porquê Ler os Clássicos. Obviamente, desse material daqui, eu não peguei tudo. Algumas coisas... Tinha muita coisa interessante aqui, eu poderia aumentar muito mais o material com o que tem aqui no livro de Frei, mas eu decidi parar aí. Porque depois, nesse outro, na segunda parte, que é Por que e Como Ler os Clássicos, que obviamente, pelo próprio título da segunda parte, vocês vão ver que está baseado nesse livro da Ana Maria Machado, né? Só que eu inverti os advérbios. Em vez de como e por que ler os clássicos, eu coloquei no subtítulo Por que e Como Ler os Clássicos. Aí vamos lá. A Ana Maria Machado começa uma coisa muito interessante nesse livro. Começa apresentando o fato de que os clássicos são tesouros que fazem parte do patrimônio da humanidade e que a gente, se eu pudesse resumir esse livro numa frase, eu diria: os clássicos são tesouros da humanidade, que a gente não pode desperdiçá-los e que temos que ter acesso a ele e usá-los, fazer parte da nossa vida. E aí, por causa disso, começa já no primeiro capítulo, ela apresentando uma série de autores, obviamente é uma série pequena, mas uma série de autores em que ela diz o autor, e o autor, em algum momento, disse um livro ou um outro autor que o influencia durante a infância, que leu tal livro, que aquele livro marcou sua vida. E aí ela cita, por exemplo, Drummond, que referiu uma vez o quanto a obra Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, foi, por exemplo, aqui na página 10, ela diz assim, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade fez mais de um poema reelaborando o seu deslumbramento ao descobrir outro clássico em cuja leitura mergulhava, o Robinson Crusoe. A romancista Clarice Lispector escreveu sobre a intensa felicidade que lhe proporcionou a leitura de Rei Nações de Narizinho, de Monteiro Lobato, né, um clássico brasileiro. O poeta Paulo Mendes Campos celebrou Alice no País das Maravilhas, né, de Lewis Carroll, como uma das chaves que abrem a porta da realidade. E aí você vai encontrar uma série de autores que ela vai dando aqui. Ela cita Jorge Luiz Borges, o argentino, que confessou o seu débito com obras muitas vezes consideradas infanto-juvenis, como a narrativa de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e Moby Dick, de Herman Melville. E aí ela sai botando aqui um monte de gente que, de alguma maneira, saiu influenciado. Eu queria referir aqui um deles, que é Ernest Hemingway, que é um romancista estadunidense, depois a gente vai ver, que nunca escondeu sua admiração incondicional pelo clássico juvenil As Aventuras de Huck. O título dele é Huckleberry Finn, de Mark Twain. É importante notar o fato de esses livros terem sido lidos na infância ou na adolescência. E aí a autora diz lá na página 11 que esses livros passaram a fazer parte indissociável da linguagem, da bagagem cultural e afetiva que o seu leitor incorporou pela vida fora, ajudando-o a ser quem foi. Então, essa é a grande função do clássico. A gente lê e ele começa a fazer parte de nós, ajudando-nos e modificando o nosso jeito de ver, de pensar e de ser. O que se deve oferecer aos jovens leitores não precisa, obviamente, olha aqui, não precisa ser um livro desses aqui. Esse daqui é de um Odorico Mendes, um poeta maranhense, que traduziu para o português toda a obra de Virgílio, esse poeta latino de que lhes falei. Então,
essa edição minha é de 1858, esse meu livrinho aqui, 1858, e é uma tradução extremamente pesada. Eu não vou, por exemplo, um dia chegar para meu filho ainda pequeno e querer que ele pegue aqui o texto de Virgílio para ler. Não por aqui. Talvez por um outro texto, por uma adaptação, ou eu recontando essa história para ele. Mas um livro dessa grossura, desse peso, não porque ele seja pesado fisicamente, mas pesado intelectualmente, não é um tipo de livro que se deve oferecer para os leitores que estão começando. Noutra aula, eu até tinha comentado com vocês, né? Uma vez alguém me perguntou se eu não gosto, eu sou confessadamente contra o Código da Vinci, que eu acho um livreco. Eu sei que alguns de vocês gostam, mas eu acho um livreco. A pessoa diz, então você acha que não deve ser oferecido? Não, para o camarada que lê Cebolinha, Pato Donald, não, que ele não consegue. Um leitor de Cebolinha e Turma da Mônica não consegue ler Pato Donald. Um leitor de O Código da Vinci também não consegue ler Mickey e Pato Donald. É uma leitura muito complicada para ele. Porque você compare duas revistinhas, a revistinha da Turma da Mônica e uma do Pato Donald, do Cebolinha. Você vê a profundidade que existe em cada quadrinho de Mickey e de Pato Donald, o simbolismo que está ali presente, as ligações. E Turma da Mônica não tem quase nada, é sempre aquela rua do Limoeiro, Cajueiro, Limoeiro. É sempre aquele matinho, as casinhas aqui e acolá, mas você não vai ver detalhes. Os quadrinhos são sempre, as falas são sempre curtas. Já no outro não, são falas mais elaboradas, mais trabalhadas. O camarada que lê o Código da Vinci não vai ler com muita facilidade um texto do DuckTales, não. Consegue não, é coisa demais para a cabeça dele. Ele tem que ler um pouquinho mais para poder chegar no nível de entender DuckTales. Então, a gente o que faz? Tentar adaptar, entendendo que esses clássicos são obras maravilhosas, imprescindíveis, enriquecedoras do espírito humano. O que interessa mesmo, aí diz a autora na página 12 do livro dela, o que interessa mesmo a esses jovens leitores que se aproximam da grande tradição literária é ficar conhecendo as histórias empolgantes de que somos feitos. Eu gostei as histórias de que somos feitos, porque essas histórias fazem parte do espírito humano. Elas não pertencem a Homero, a Hesíodo, a Camões, elas são nossas. Elas estão ali para nós. E a gente se perde, em vez de pegar ouro, vai pegar um negócio pintado com spray dourado, que nem ouro, nem nada de valor é. Aí, em vez de ler uma coisa, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai se perder em 400 páginas do Código da Vinci. Em vez de ir para o ouro, vai para o ouro dos tolos. Talvez não seja preciso que o primeiro contato se dê com a versão completa, né? Mesmo que a linguagem mais facilitada. Pode ser com uma boa adaptação, até uma adaptação que encurte. Por exemplo, se você quer ler Don Quixote de la Mancha. É um livro grosso, é uma leitura pesada. As traduções que tem aqui no Brasil são traduções bem chatinhas. Às vezes é mais fácil ler em espanhol do que ler em português. Só que existe uma adaptação muito linda que foi feita por Monteiro Lobato, dentro daquele esquema, daquela figura que ele faz do Sítio do Pica-Pau, que é Dona Benta contando essa história para os netos. Uma coisa fabulosamente linda, a maneira como Dona Benta conta a história de Dom Quixote de la Mancha para Pedrinho e Narizinho. E, obviamente, para Emília, que sempre ficava por ali. E o Visconde de Sabugosa, o pobre se imaginando o Dom Quixote, depois descobre que não era grande coisa. Pelo menos, como ele entendia, não era grande coisa.
Na esperança, essas versões adaptadas são oferecidas na esperança de que possa ser sedutor, atraente e tentador, que possa redundar na construção de uma lembrança, ainda que vaga, que fique para toda a vida. Se o leitor travar conhecimento com um bom número de narrativas clássicas, desde que ele seja pequeno, esses eventuais encontros que vai aparecer com os nossos mestres da língua portuguesa, por exemplo, Machado, essa de Queiroz, Graciliano Ramos, terão boas probabilidades de vir a acontecer quase que naturalmente depois, no final da adolescência. O contato com os textos clássicos não adaptados deveria dar-se através de algum professor entusiasmado que trouxesse textos escolhidos e os lesse apaixonadamente e explicasse com desenvoltura. Ana Maria Machado, para isso, apresenta algumas coisinhas fundamentais. Ela diz 4 passos, né? Primeiro, ninguém deve ser obrigado a ler nada. Ela parte do pressuposto de que obrigar alguém a ler é criar um odiador da leitura para o resto da vida. Eu concordo com ela. Um dia, eu, quando criança, dormia e morava sozinho. Então, eu sempre ia dormir na casa dela. Só que o quarto onde eu dormia era uma biblioteca. No quarto tinha as estantes cheias de livros, e foram esses livros com os quais eu, naturalmente, fui um dia abrir, vou ver o que é que tem nesse livro, abri, fui lendo. Quando eu menos espero, acho que com 7, 8 anos, eu já era um leitor doentio. Ainda aqui na minha estante eu tenho livros que eu li nessa época. Infelizmente eu tive nessa arrumação, vocês estão vendo que ela está toda arrumadinha, né? Nessa arrumação que eu fiz, eu tive que doar esses livros, que foram os primeiros livros com que eu tive contato, chamada Tesouro da Juventude, uma obra fabulosamente rica. Mas não tinha mais espaço. Então ninguém deve ser obrigado a ler nada. Segundo, o clássico é um livro eterno. Não tem que ser trocado por um outro. Não dá para você trocar ouro por uma pedra pintada de spray dourado. Não é a mesma coisa. Forçar a leitura nos outros é criar ódio à leitura. Esse é um desdobramento do primeiro, né? Ninguém deve ser obrigado a ler nada. E o primeiro contato com o clássico pode se dar através de uma adaptação, que são esses tópicos que a gente já falou antes. Se alguém se perder e chegar a um lugar deserto, pense nessa comparação. Veja, se você se perder e chegar a um lugar deserto, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um bom lugar para construir um abrigo. Depois que você constrói o abrigo, você não tem esperança de ser resgatado. Vamos imaginar o que aconteceu, sei lá, naqueles filmes... Ixi, que eu esqueci o nome. Todo ano passava, 2 vezes por ano, pelo menos, na Globo. Que eram 2 criancinhas que se perdiam numa ilha. Não lembro o nome. Lago Azul, Lagoa Azul. Lagoa Azul. Lagoa Azul. E depois ainda teve uma continuação, né? De Volta à Lagoa Azul. Imagine essa situação. Você se perdeu, não tem esperança de ser resgatado. Aí o que é que você faz? Você vai procurar um bom lugar para você construir um abrigo. Não mais um abrigo temporário. Um abrigo que você vai fazer o seu lar. Você vai construí-lo bem feito. Você vai procurar torná-lo cômodo, confortável. Depois, com o tempo, outras pessoas se perdem, também vão ficar por ali, aí você já vai encontrar vizinhos, você vai começar a compartilhar as experiências que você teve sobre a água, sobre os tipos de plantas. Você vai encontrar uma planta que lhe fez mal, que lhe deu disenteria, obviamente você já vai conhecer aquela planta, olha, essa daqui não faz bem, cuidado com essas plantas que tem isso, cuidado com aquele bicho. Você, da sua experiência, você vai compartilhar com outras pessoas. E aí você se casa, porque chegaram esses vizinhos, chegou também gente solteira, mulher solteira, você se casa, ou no caso de uma moça, encontra um rapaz solteiro, casa-se, tem filhos, e você passa adiante para os seus filhos isso que você aprendeu, uma experiência. Os seus filhos saem, mas agora eles não vão como você começar do zero, porque eles já têm a experiência anterior sua, que vai servir de norte para ele.
Não é como uma abelha quando faz aquela dancinha para indicar para as outras abelhas onde está uma fonte, uma boa fonte de pólen, de néctar. Quando elas fazem aquela dancinha, uma outra abelha que viu não vai poder transmitir aquilo, a não ser que ela vá até a fonte e retorne para a colmeia para indicar para outra ovelha, ou para outra abelha. Ela não pode simplesmente ouvir ou ver a dancinha da outra abelha indicando o caminho para chegar à fonte de pólen e transmitir aquilo adiante, diferente de nós. A gente não teve contato com a esquadra de Cabral em 1500 chegando aqui no Brasil. E, no entanto, a gente consegue contar essa história. Porque a linguagem ela é simbólica. O que a gente passa adiante não são as experiências, são as interiorizações simbólicas que a gente faz das coisas. É como, por exemplo, se eu pedisse, eu não sei que matérias você tem técnicas no primeiro ano, mas que se eu pedisse para vocês, sei lá, me diga aí, vocês, uma matéria técnica de vocês, qualquer uma. Materiais de Vocês têm construção. materiais de construção, pronto. Eu pedisse para vocês me descrever o processo de fabricação do vidro. Ou, sei lá, a organização lá do canteiro de obra. Eu não sei se ainda tem isso ou se é uma matéria separada dentro da materiais de construção. O uso de determinado tipo de cimento para determinado tipo de construção. Vocês poderiam falar para mim, ainda que vocês, olha, eu estudei edificações. Eu lembro que tinha lá no canteiro de obras, onde é a coordenação de vocês, tinha umas coisas para a gente ir fazer. Então, eu fiz instalação hidráulica, lá mesmo, ia lá botar cano, não sei o quê. Era um buraco, a gente entrava para fazer, porque depois não cobria aquilo, porque aquilo ia ser desmanchado para outra turma fazer aquilo. Hidráulica, tanto de água quanto de esgoto. Depois, em eletrotécnica, a gente ia para fazer as ligações, as instalações elétricas. Então, a gente tinha instalação elétrica teórica e instalação elétrica prática. Mas eu nunca, na minha vida, equilibrei um tijolo em cima de outro. Nunca usei o nível, aquele nível de cordinha, ou o nível de bolha, nem o prumo, né? O prumo. Não, é prumo, sei lá. É o prumo, que é o que vê o vertical. Nunca utilizei, nunca fui ensinado para aquilo. Mas a gente vai sair daí como mestre de obras. Você vai ter que saber como se faz isso para indicar se o seu mestre de obra estiver fazendo errado na construção que você estiver supervisionando. Porque a construção tem o engenheiro, você e os pedreiros. Mas a gente não faz as coisas, como é que vai saber? Porque confia que a gente é simbólico. Então, o que você diz? O cimento para piso se faz com tal tipo de argamassa, com tanta mistura de areia, brita, cimento e água. Tudo medidinho. Mas a gente mesmo nunca foi lá para o canteiro de obras fazer isso. Eu nunca equilibrei um tijolo, nunca botei massa para colar um tijolo com outro. Porque a gente confia que simbolicamente a gente consegue passar isso adiante. Então, essa experiência que os filhos adquiriram dos pais vai tornar tudo na vida dele mais fácil, mais simples, graças a isso. Os clássicos são um tesouro inestimável que nós herdamos e são esse mapa que as civilizações anteriores já deixaram para a gente. Antes, num tempo aí para trás, havia o interesse de manter as pessoas na ignorância, no desconhecimento dessa rica herança cultural. É por isso que se queria manter as pessoas analfabetas. Aí veio a alfabetização universal e as pessoas puderam finalmente ter acesso aos bens culturais imorredouros da humanidade, mas os grupos, especialmente os grupos que apoiam as ditaduras sanguinárias e totalitárias, especialmente os grupos de esquerda, querem tirar das pessoas o acesso às obras que libertam a mente e, por fim, o próprio corpo. Por isso, usam de artifícios asquerosos para destruir a reputação e acusam, por exemplo, desde uns 10 anos para cá, Monteiro Lobato é para ser tirado das escolas, não é mais para ser recomendado porque ele é um racista. Como é que a gente pode julgar
a cultura do passado com os valores de hoje. Os valores de hoje são completamente diferentes dos valores do passado. Isso é um juízo anacrônico. E por que ele era racista? Porque tia Anastácia era negra. E ela trabalhava na cozinha, então ele era um escravocrata. Agora, aqueles influenciadores digitais já querem que Machado de Assis seja abolido da leitura, porque é hermético demais, é difícil demais de se entender Machado de Assis. Mas, na certa, esse influenciadorzinho quer que compre o livro dele. Uma criatura que não tem 200 palavras na cabeça. O que se quer com isso no fim da história é que as pessoas só leiam o que eles querem que sejam lido, perpetuando uma escravidão pior do que a escravidão do corpo, que é a escravidão da mente, que torna as pessoas de seres humanos racionais em zumbis destruidores de cérebros. O ideal, aí eu vou pegar aqui uma frase da autora, página 18 e 19, o ideal era termos tempo para ler, refletir e pensar em possibilidades diferentes de vida por meio da experiência de viver simbolicamente uma infinidade de vidas alternativas junto com os personagens de ficção. E dessa forma, ter elementos de comparação mais variáveis. Ao ler, a pessoa deve buscar satisfação e prazer na leitura, procurando no texto narrativo os elementos que agradem e divirtam. Veja aqui, tem outro texto aqui bem interessante dela, na página 20. Antes da página 20, eu queria comentar essa parte aqui que ela diz: era necessário ter tempo de refletir e pensar em possibilidades diferentes de vida por meio da experiência de viver simbolicamente uma infinidade de vidas alternativas junto com personagens de ficção e dessa forma ter elementos de comparação variados. O que é que a leitura quer fazer? A literatura quer nos dar a possibilidade de viver uma vida que não é a nossa. Imaginar um jeito de viver que não seja esse que nós vivemos. Isso daí, um autor americano, estadunidense, eu me esqueci agora o nome dele, chama de imaginação moral. O que é imaginação moral? É você se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro seja um outro de ficção, mesmo que esse outro não seja o outro real. A gente aprende essa empatia com os outros a partir, muitas vezes, da leitura. Porque quando a gente está lendo, uma das primeiras coisas que a gente faz é logo se identificar, principalmente com a personagem principal, né? E essa identificação faz com que você viva, pelo menos momentaneamente, no tempo que dure aquela leitura, faz com que você não seja mais você seja aquela personagem. Você sente as coisas que ela sente, você ama as coisas que ela ama, você dói a dor que ela dói. Isso gera empatia. E a partir daí, o que se espera é que uma pessoa consiga se colocar no lugar do outro, ali na rua que sofre. E que precisa da sua mão, da sua palavra também. É isso que a literatura espera. É que você seja uma pessoa melhor. E aí, então, essa imaginação moral, ou essa, como foi que eu disse no início? Não lembro aqui, mas essa imaginação moral é isso, é você ler e se colocar no lugar dos outros sem precisar passar pelas dores que aquelas pessoas passaram. E aí, na página 20, tem uma coisa interessante que diz assim: lendo uma história, de repente descobrimos nela umas pessoas que de alguma forma são tão idênticas a nós mesmos que nos parece que estamos diante de algum espelho. Um clássico nos leva numa viagem. Veja, a palavra clássico vem possivelmente da palavra latina classis, que significa frota de navios. Classes. Também pode vir de classe a sala de aula, né? Em que os livros eram lidos por obrigação. Mas eu prefiro acreditar que clássico venha de classes, a frota de navio. Por isso, mergulhar
na leitura dos clássicos é a gente se lançar nessa viagem. Ir para o mar sem ter medo, olhando para a estrela que nos vai guiar e sem medo nessa viagem, por meio do clássico. Humberto Eco considera que, por exemplo, as brincadeiras que a gente teve na infância, Humberto Eco, não sei se vocês já viram aquele filme chamado O Nome da Rosa, é baseado no livro desse autor italiano, morreu já, infelizmente, esse autor italiano, chamado Humberto Eco. Considerava que as brincadeiras infantis servem-nos para descobrir as leis do universo e das realizações que podemos fazer. Assim mesmo, pela leitura, damos sentido ao que acontece na realidade. Ler também deve ser um desafio, uma descoberta que nos atrai. Quando lemos, estabelecemos uma troca que dá sentido e nos impulsiona adiante. Na página 22, Ana Maria Machado diz o seguinte: quando lemos um clássico, ele também nos lê. Vai nos revelando o nosso próprio sentido, o significado do que vivemos. Então, quando a gente está lendo uma obra clássica, a gente está lendo a nós mesmos, na verdade. E vamos nos confrontando com a vida daquela personagem. É bom lermos esses autores clássicos porque eles ampliam a nossa vida através dessa imaginação simbólica, dessa imaginação moral. A gente vive mais vidas do que aquelas vidas que temos. A gente mora em lugares que nunca moraria antes. A gente consegue ir a qualquer lugar do mundo através do contato com um livro. Inclusive voltar no passado, porque eu posso pegar isso daqui e voltar para os tempos de Virgílio, lá primeiro século antes de Cristo, e ver os campos da cidade lá da cidade de Virgílio, imaginar o cheiro, sentir. É uma questão muito sinestésica mesmo. A gente se colocar na leitura a ponto de você sentir os aromas que sente. Sabe quando bota aqueles óculos que o pessoal vejo no shopping, a galera se senta no meio do shopping, aí bota uns óculos de realidade virtual, aí fica a desgraça de um negócio se balançando e as pessoas desesperadamente gritando, servindo de palhaçada para os outros que estão passando por ali. E ainda tem gente que paga para fazer isso, viu? Se vindo lá de palhaço, porque fica gritando e bota a mão como se alguma coisa tivesse vindo bater nele. A gente, quando entra numa leitura, a gente deveria botar esse óculos de 3D e mergulhar não só o cérebro, mas de corpo e alma dentro daquele livro e sentir o que sentem as personagens. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras de nossa memória, mimetizando-se, disfarçando-se como inconsciente coletivo ou individual. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas, porque atravessaram. Como escrevia Ítalo Calvino, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Os clássicos são livros que, quando nós os relemos, encontramos sempre alguma novidade. Sempre que a gente o relê, a gente encontra uma novidade. Então, eu vou parar aqui hoje, a gente já vai, faltam 5 minutos, e na aula de quarta-feira a gente vai dar um passeio pelo... Deixa eu ver aqui como é o esquema que ela faz. Então, a gente, hoje, desse daqui, a gente viu o resumo do capítulo 1 e 2. O resumo é uma resenha, porque eu estou botando alguns comentários meus também nessas coisas que estou lendo, que estou dizendo para vocês. Então, na quarta-feira, a gente vai ver o capítulo sobre o mundo grego, algumas coisas sobre Sagrada Escritura, o mundo medieval, né, o chamado romance de capa e espada. Tem muita coisa. Mas aí procurei resumir, bem resumidozinho, para ficar acessível a todos vocês. Não vou dar spoiler de nenhum livro. Espero que algum dia vocês peguem
um Lusíadas para ler. Tem, inclusive, há uma versão... Eu tenho por aqui em algum lugar. Eu tenho que me adaptar com essa nova arrumação da biblioteca. Antes eu sabia onde estava tudo, agora eu não sei onde está nada. Tem a versão dos Lusíadas em história em quadrinho, que se passa no ano de, não sei quanto, 20.020. Tenho a mínima ideia onde esteja, meu Deus do céu. É uma arrumação que bagunça tudo. Ler, mesmo a Bíblia, ter a coragem de pegar e... Não precisa, mas eu vou falar disso sobre a Bíblia na próxima, na quarta-feira. Eu não vou adiantar nada agora, não. Comecem, peguem uns livros curtinhos. Como eu disse em outras aulas, peguem livros fáceis de ser lido. Embora são fáceis, mas não são medíocres, viu? Não é como o Código da Vinci, não. Não chega nem a ser medíocre. Ele está abaixo do ruim. A Culpa é das Estrelas é um bom livro. Bom livro. A Culpa é das Estrelas. Vale a pena ser lido. Nem que seja uma única vez na vida, mas é um livro que traz uma mensagem muito bonita. Que se você mergulhar e entrar mesmo ali nas personagens, é muito melhor. A autora, essa Ana Maria Machado, defende filmes. Eu acho não. Eu não gosto muito de filme por uma razão muito simples. Para mim, é sempre o seguinte. Sabe um passarinho novinho, filhote? Como é que ele se alimenta? A mãe vai, come alguma coisa, inicia o processo de digestão e depois vomita para os filhotes, na boca deles. Quando você assiste um filme, é como se você estivesse comendo o vômito. Não da sua mãe, mas o vômito de quem lê o livro. Porque, sabe aquela coisa que você lê o livro antes e depois vai assistir ao filme e diz: ah, não gostei não, o filme foi mal feito. Foi mal feito porque não foi a interpretação que você teve. Agora, quando você assiste ao filme antes e vai ler o livro, aí você já está poluído pela interpretação do autor do filme. E aí você não vai conseguir enxergar nada, obviamente, raríssimas exceções, há quem consiga, mas você vai ver, dificilmente você vai ver aquilo que você teria visto se você tivesse lido antes o livro e visto o filme depois. Então, se tiver um livro e um filme, leia primeiro o livro e depois veja o filme. Eu estou fazendo isso, por exemplo, com a Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Eu não sei como é que está o título em português, mas estão por aqui, em algum lugar. Estão ali embaixo. Eles ficavam aqui em cima. Mas as temporadas todas são baseadas, cada um, num dos livros. E aí o que é que aconteceu? Eu leio um livro e aí vou fazer uma maratona da temporada. Assisto todas depois de ter lido o livro. Mas aí eu estou sem tempo, eu parei no terceiro. Só que o terceiro é maior do que todos os outros. Aquele chega e desanima a pessoa. E aí, mas eu vou ler e depois eu assisto. Porque aí, por exemplo, você consegue ver quando o George Martin, pediram a ele para gravar o filme, ele disse: eu permito que faça o filme, agora eu tenho que participar das gravações. Eu tenho que participar das gravações. Porque ele disse que não queria que a experiência de quem fosse ver o filme substituísse a leitura do livro. Então, por exemplo, na primeira temporada, quando o Ned da família lá dos lobos, como é o nome? O Stark, Ned Stark, é convidado pelo Baratheon, o rei, que eu me esqueci agora como é o nome dele, para ser o mão do rei, né? No livro, ele não queria ser o mão do rei. A esposa dele, a Catelyn, é quem vai convencê-lo de que quais eram as vantagens que ele tinha. A vantagem não. O que é que significaria a negação dele e por que ele deveria ser o mão do rei? Quando você vai para o filme, é o contrário. O Ned queria, porque ele era muito amigo lá do Baratheon, do rei, e a Catelyn é quem vai botar toda a problemática para ele não ser. Então, o George Martin queria fazer justamente essas coisas para que assistir a série, aos filmes, não substituísse de maneira alguma a leitura
dos livros. E o interessante de ele ter participado é que, por exemplo, você percebe a psicologia de algumas personagens, como aquela menininha Arya Stark, por exemplo, e a Sansa. Eu achei bonitinho o nome, embora em inglês isso não tenha nenhuma relação, mas a Sansa Stark dá muito bem com Sonsa, porque eita menininha Sonsa naquele primeiro episódio, naquela primeira temporada. No livro é interessante, pelo menos quando você compra a edição do box, você percebe uma coisa que aquela edição separada não tem. Eu só sei disso porque eu comprei o box, só que eu vi já os livros da edição separada, né, que você comprava um que é bem grandona assim. E aí, em cada um dos livros do box, vem com um dos escudos das casas. Então, o volume 1 vem com o escudo dos Stark. O volume 2 é o do, não sei agora, mas eu acho que é o dos Lannister. E é interessante que em cada livro você tem a visão de uma dessas casas. Então, quando você está lendo o primeiro episódio, você sai odiando os Lannister. O primeiro episódio, quando você está lendo o livro, e mesmo quando você está vendo a série, você sai odiando. Do fundo do seu coração, os Lannister. Como a pior gente que poderia existir na face da Terra. Mas aí no volume do box é interessante porque tem o símbolo dos Stark. Quer dizer, tudo que está passando ali é sempre a visão dos Stark a respeito do mundo. Quando você vai para o segundo livro, que foi o que eu terminei, eu estou apaixonado pelos Stark. Por mim, o que deveria sentar no trono de ferro era o anão. Se alguém não acompanha o Game of Thrones, está nem sabendo do que eu estou falando. Mas porque é o ponto de vista dos Lannister. Então você termina vendo que os Lannister não são aqueles mauzão que estavam passados no primeiro episódio. E aí a gente vai mergulhando nas leituras. Aí depois que eu ainda não assisti a segunda temporada. Aí vou assistir a segunda temporada e começar o terceiro livro e depois que terminá-lo assistir a terceira temporada. E assim vou vendo o que é que alterou nos livros, do livro para a série. Mas eu nunca faço o contrário, assistir a série depois, ou assistir ao filme e depois ver o livro. Pois é, meus caros, acho que a gente cambiou um bocado, não foi hoje? Pelo menos uma vantagem que eu estava de ver um bocado de gente com a câmera aberta foi que eu percebi que muitos de vocês não dormem durante a aula. Que eu pensava, quando fica todo mundo com a câmera fechada, às vezes eu fico pensando que a galera dorme. Eu vi, por exemplo, que Acontece às vezes. João Marcos fica tomando nota de tudo. Eu durmo sempre no começo. Uma vez eu que ele fechei o olho. Às vezes eu estou falando as coisas, eu só vejo a mão dele digitando ali. Eu não sei se está fazendo no chat, não sei, mas eu vejo Uma que ele vez está eu tomando fechei o nota de olho, alguma era coisa. 3h10. Quando eu abri, já era 3h50. Teve uma vez que eu cheguei na sala, não tinha mais ninguém. Estava dormindo onde? Foi online que eu dormi. Ixi, mas com a câmera fechada, né? Sim. Pelo menos isso. Para não acontecer que nem aquele um videozinho que está correndo aí pelo Instagram, da menina que estava assistindo uma aula online, deixou lá, né? E o irmão dela veio e ligou o microfone e começou a falar, e o professor perguntar, fulana, e a outra estava no mundo, perdida. Só deixou lá a câmera ligada para dizer que estava na aula. Que esperta, parabéns. Ela se lascou, porque deixou o irmão pequeno, ele foi lá e destravou o microfone e começou a dizer, ai, não tá aqui não, fulana, viu? Fulana tá não, viu? Irmão pequeno é uma desgraça. É um mal necessário na vida da gente, porque bota verdade. na nossa vida. Ainda bem que eu não tenho. Pois eu tenho. Eu tive um monte. Pois tá, minha gente. Um abraço muito grande. Feliz Dia das Mulheres de novo. Segundo o esoterismo, existe um dos princípios dos chamados 7 princípios herméticos, que é o princípio do gênero. Em tudo que existe na natureza, existem os 2 gêneros presentes. Gênero não está se referindo a sexo. Gênero é princípio.
Existe um princípio feminino, um princípio gerador, existe um princípio masculino, um princípio gerado, existe um princípio feminino passivo, não passivo no sentido negativo, mas passivo enquanto é mais silencioso em ver as coisas acontecerem, comer por debaixo dos panos, e existe um princípio mais ativo, que não analisa tantas questões e vai logo por cima metendo bronca. Então, saúdo também nesse dia 8 esse princípio feminino que está em todos nós. Então, parabéns para mim também. Tchau, tchau, galera. Um abraço. A gente se vê quarta-feira. Tchau. Qualquer dúvida. Não se esqueçam, por favor, as pessoas que eu já mandei. Algumas eu mandei, mas é que eu vi que tinha um monte, eu mandei logo uma mensagem única. Não se esqueçam, por favor, de reenviar a atividade num único arquivo, que facilita a minha leitura. Eu quero ler aquilo ainda, acho que nesse fim de semana, vou dar uma lida naquele material para já vocês terem o retorno da N1. Tranquilidade? É nóis.